Eu botei para gravar, tá? Já está gravando. Então eu me apresento, chamo a Irana se apresenta e chama vocês duas. A Irana escolhe uma, depois escolhe a outra. E gurias, se apresentem assim, ó, com todas as credenciais de vocês. Todas assim, ó, mesmo, tá? Porque aqui esse episódio é muito especial. Bom, episódio sobre feminismo negro, então acho que a gente tem que exaltar. E vocês têm que se exaltar bastante, exaltar no bom sentido. Foi, vou chamar aqui então. 1, 2, 3. E aí, turma? Esse é o Cara Preta Podcast, o segundo episódio de 2024, o segundo episódio da segunda temporada. Eu sou o Lucas Benfica e hoje eu tô aqui, olha, muito bem acompanhado. Tudo bem, Irana? Como é que tá? E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é a Irana. Hoje a gente está já planejando esse episódio faz um tempo, assim, há um tempo estudando esse tema, então não consigo pensar em nada a não ser mulheres negras, tá? Minhas últimas semanas foram isso. E já vou chamar aqui, temos duas convidadas hoje, e vou chamar a primeira delas, tá? Tenho o prazer aqui de chamar a Luciana. Luciana Martins, se apresenta pra gente. Boa noite, bom dia ou boa tarde, não sei que horas que vocês vão ver esse episódio, mas eu sou Luciana Rodrigues Martins, sou carioca, advogada, acima de tudo sou uma mulher negra, né, que me movimento no meio dessa sociedade tentando quebrar alguns paradigmas e como água infiltrada, onde eu vou, tento, no caso, quebrar um pouco dessa estrutura para dar visibilidade a nós como coletividade, como povo. Né? Mas aí, durante, no caso, a entrevista, eu posso falar um pouco mais de mim e do que me compõe, como, no caso, agregando essa ancestralidade negra que faz parte da minha vida. Renata, te apresenta pra gente, por favor. Eu sou Rê Camargo, na verdade é Renata Regina Teoiola Silva de Camargo, que virou Rê Camargo. Eu gosto de dizer que eu sou a filha única de um casal excepcional, que a jornada deles, que veio bem antes do que a minha, fez a minha jornada ser como ela é. A minha formação é jornalismo e direito, mas eu nunca atuei no direito, eu atuo com jornalismo desde a minha época de saída da Casper Libero, quando eu comecei a estagiar. E no jornalismo sempre trabalhei do lado de cá do balcão. Quando a gente diz do lado de cá, é na comunicação corporativa. Eu nunca estive dentro de uma redação, então eu sempre fui uma profissional de comunicação corporativa. Eu passei por empresas, comecei numa multinacional, na Columbia TriStar, depois eu passei pelas principais agências de relações públicas do país, onde a gente tem jornalismo, marketing e RP como um tripé de comunicação. Em 2013 eu resolvi empreender, eu fui sócia de uma agência de comunicação pequena, menor, uma agência tradicional, mas eu acho que a grande mudança de chave na minha carreira, ela acontece em 2019. Depois a gente vai conversar aqui um pouquinho, eu falo mais disso com vocês. Quando eu volto de uma viagem do continente africano, aonde eu achei uma peça do quebra-cabeça que sempre faltou nessa minha jornada como mulher preta, como a Luciana disse agora, dentro de uma estrutura que não era muito amigável conosco, né, de uma estrutura corporativa. E eu volto dessa viagem e falo, eu preciso fazer uma transição de carreira. E essa minha transição de carreira foi dentro da própria comunicação. Eu hoje trabalho em comunicação humanizada inclusiva. Eu tenho uma empresa, uma consultoria que faz isso. E foi aí que eu encontrei esse meu propósito, onde eu posso olhar para pessoas diversas, principalmente pessoas muito parecidas comigo, que são essas mulheres negras, que estão entrando neste mercado de trabalho ou que estão empreendendo, querendo ter o seu próprio negócio, e consigo trabalhar para que a jornada delas seja um
pouco mais leve, mais simples do que foi a minha, porque a gente vai falar disso aqui, eu cheguei, mas só eu sei o quão difícil foi chegar aonde eu cheguei. Eu acho que não precisa ser assim, a gente não precisa ser tão guerreira, a gente não precisa de alguns estereótipos que jogam na gente, inclusive nós, mulheres pretas, para chegar onde a gente deseja chegar. Então, hoje eu me dedico a fazer isso, a olhar para essas pessoas que se parecem comigo e outros grupos da diversidade também, e deixar esse caminho mais leve com a minha Black Hat Comunicação. É isso que eu faço. Eu vou trazer o tema aqui, e depois eu pedir que a Irana fale um pouquinho sobre o tema antes da gente introduzir as perguntas. O tema é as mulheres pretas que nos inspiram. A Irana, então já que surgiu esse tema, conta pra gente aí. Só quero falar que deu para perceber que a Renata e a Luciana não estão aqui à toa, né? Então, escolhemos duas inspirações, duas pessoas que foram muito bem indicadas, tá? Para falar desse tema. Então, a ideia hoje é a gente falar sobre potências, tá? Então, a gente falar da potência do movimento feminismo negro e das mulheres negras que nos inspiram, tá? No mês, então, que a gente comemora o Dia Internacional da Mulher, a gente decidiu falar sobre aquilo que nos é mais potente. O movimento feminista, ele teve, assim, ao longo dos anos, muitas conquistas. Mas ao passo que as mulheres brancas, elas foram conquistando muitos espaços, as mulheres negras, elas foram muitas vezes esquecidas, como nos fala ali Lélia Gonzalez, num livro que é maravilhoso e que eu mergulhei nesse último mês, que é Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, certo? Esse esquecimento, a Lélia fala como um ato falho, tá? Com raízes históricas e culturais. Além da própria Lélia Gonzalez, a gente tem Bell Hooks, Angela Davis, Audre Lorde, Djamila Ribeiro, para citar apenas algumas das potentes vozes que hoje, né, temos no feminismo negro, também chamado de mulherismo, certo? O que elas nos mostram, tá? Que não tem como a gente separar gênero, raça e classe. Quando a gente vai olhar para as opressões que a gente sofre, a gente tem que colocar essas três dimensões juntas. A gente costuma dividir o nosso podcast, né, tradicionalmente aqui em 3 perguntas que são muito debatidas e pensadas. E então já vou direcionar a primeira, porque hoje eu estou aqui para ouvir. Estou aqui para ouvir, ver, anotar e aprender. Primeira pergunta, eu vou destinar então para a Luciana. E eu quero saber, Luciana, claro, depois a Irana e Rê também deem seus complementos. Mas, Luciana, quais as principais diferenças entre o feminismo e o feminismo negro? É o feminismo negro mais potente que o feminismo? O que explica essa diferença? É uma pergunta bem abrangente, mas eu acho que tem bastante coisa para apontar e para afunilar, digamos assim. Lucas, eu vou começar, porque eu costumo dizer para as minhas mais velhas, que eu estou, no caso, não estou nem engatinhando, ainda estou, né, tentando sentar para poder, no caso, abraçar o que é esse universo da pretitude e da negritude, como a gente costuma falar. Quando a gente fala do feminismo, a gente tem que entender de onde ele veio, como ele foi, no caso, surgiu, né, como é a ideia do feminismo no seu radical. Então, a diferença, quando a gente, no caso, coloca, né, a gente adjetiva algum tipo de movimento, a gente, no caso, está tentando, né, falar assim, olha, a gente também está inclusa dentro dessa pauta. Mas, na verdade, as mulheres brancas, no caso, elas brigam para que, no caso, elas pudessem trabalhar. Só que, até como eu me entendo por gente, mulher negra trabalha desde a hora que sai do ventre da mãe. Né? Não tem essa concepção da gente, no caso, se a gente vai trabalhar. São as mulheres negras que sustentam no sentido de cuidado, né, do afeto, de toda a economia do cuidado que a gente pode se imaginar.
para que o dono da fazenda, no caso, tenha seus filhos, no caso, criados. Né? Depois, no caso, com o tempo, né, os séculos vão avançando, vem a Revolução Industrial, as mulheres, no caso, querendo, no caso, ocupar seus espaços, mas as mulheres negras ainda continuam nesse mesmo lugar. A Irana, no caso, fez um comentário que eu achei muito engraçado. Eu falei assim, um ato falho do feminismo, esquecer as mulheres negras. Não é um ato falho, é a indiferença da nossa existência. Nós não somos vistas socialmente para ocuparmos determinados espaços. Se a mulher negra quiser ocupar um espaço dentro de um chão de fábrica, ela teria que, no caso, passar, ou sabe lá Deus o quê, para poder conseguir adentrar esses espaços e conseguir trabalhar não de forma doméstica, qual é o espaço que ela foi destinada desde do processo da escravização. Então, essa pergunta complexa e cheia de meandros que o Lucas me faz, né? E eu peço muito, principalmente Rê, que está mais envolvida nessa questão de trabalho com mulheres no campo do trabalho específico. Eu, no caso, sou advogada e trabalho especificamente com famílias e infância. Então, eu vejo como isso, no caso, atrapalha, principalmente quando criança e quando essas mulheres não têm a possibilidade de colocar os seus filhos na creche. E elas não conseguem trabalhar e vivem, entre aspas, do assistencialismo do governo para que ela, no caso, consiga educar e criar aquela criança da melhor maneira possível. Isso é histórico, né? Então, quando a gente pensa do feminismo e do feminismo negro, eu não consigo comensurar e eu tenho, assim, muita dificuldade ainda de abraçar. Eu sou uma pessoa feminista no sentido de que mulher tem que estar no espaço e tem que buscar aquilo que ela deseja. Mas ainda fico muito com o pé atrás quando a gente, né, começa a gente ver da onde surge, qual é o radical. Porque a gente ainda está cuidando da casa, a gente ainda está cuidando dos filhos dessas mulheres que correm, no caso, para poder trabalhar. A gente ainda está nesse espaço. Só deixa eu fazer um comentário que a Lélia Gonzalez ela tem uma frase muito boa nesse livro que ela fala que o feminismo branco ele aconteceu às custas das mulheres negras. Então, as mulheres negras tiveram que ocupar aquele espaço doméstico para que as mulheres brancas pudessem sair e ir trabalhar, certo? Quando a Luciana fala que a mulher preta trabalha desde sempre, lembrou uma passagem do livro da Grada Quilomba, Memórias da Plantação, né? Que ela entra num consultório médico, acho que é isso. Ela tem 12 anos na época e o médico pergunta: tu não quer trabalhar lá em casa, cuidando dos meus filhos? Ela com 12 anos. Imagina uma menina preta com 12 anos ouvindo isso. Alguma contribuição? Sim. O que a Luciana muito bem colocou são vivências totalmente diferentes. Então, nós, mulheres negras, não nos encaixamos nesse feminismo sem a gente ter a intersecção da raça. Por quê? Quando a gente olha para o movimento feminista, ele começa com essa mulher branca lutando pelos direitos e ele começa olhando para equidade salarial, para que essa mulher que está já no mercado de trabalho consiga um salário igual ao dos homens dentro do mercado. Quando a gente olha para a mulher negra, a gente não estava nem dentro do mercado. Então, os nossos passos estão 10 vezes atrás, como a Luciana colocou. As nossas questões são outras. Então, não fomos olhadas aí. Então, a gente não pode entrar num movimento que está no quilômetro 10, enquanto a gente está no quilômetro 1 dessa jornada. Então, são vivências e são histórias completamente distintas. Então, se a gente não pegar essa intersecção racial para olhar esse movimento e olhar o nosso pertencimento a esse movimento, a gente não se encaixa nele. E falando, Airana, desse tripé que você coloca, para mim é muito nítido.
a gente fala, para a gente tentar resolver e dialogar sobre essas questões dentro do nosso país, a gente precisa falar, primeiro, de raça, segundo, de classe e terceiro, de gênero. Eu acho que ainda a classe vem entre raça e gênero, porque se a gente olha as mulheres que têm uma classe, uma situação econômica um pouquinho, pessoas que têm uma situação econômica um pouquinho melhor, elas ainda estão aqui antes da gente chegar em gênero. Então, para mim, esse tripé, ele forma nessa ordem. A gente precisa cuidar de raça, classe, mesmo porque as pessoas com a nossa raça estão numa classe mais baixa, isso é fato, todo mundo sabe. E aí, depois, a gente entra em gênero. Então, essa para mim, é a ordem desse tripé. É nessa ordem que a gente precisa olhar as coisas e tentar combater esses buracos. Enquanto eu confesso que eu estava tendo esse insight mais ou menos no mesmo momento que a Rê falava sobre essa base, né, dividida em três. E como é difícil. O Fábio, que é o nosso outro integrante aqui do podcast, que não tá hoje aqui conosco, um abraço, Fábio, ele sempre fala isso, que mesmo para nós, homens pretos, como é difícil a gente enxergar isso. E, de fato, é muito difícil para nós, homens pretos, enxergarmos as mulheres pretas e ter essa consciência de que mulheres pretas trabalham desde sempre. E aí, enfim, muitos relatos assim pessoais e próximos que me vêm na mente, assim, que mulheres pretas trabalham desde sempre. Eu já estou me emocionando. Eu acho importante também a gente colocar que o feminismo, o movimento feminista, ele tem uma grande importância, né? Porque ele lá atrás conseguiu olhar para as opressões, né? Então, só que ele não conseguiu olhar para as opressões de raça, né? Talvez de classe, não sei o que vocês acham, né? Eu acho que também de classe era difícil, mas me parece assim que é um movimento que teve essa dificuldade, né? Em conseguir perceber que, como vocês bem falaram, assim, as lutas são diferentes, né? Então, não é desmerecer o movimento. Sim, ele teve uma importância enorme, né? Como a Luciana falou, sim, eu sou feminista, mas não é um movimento que nos representa, porque não conseguiu olhar para essas outras opressões que a gente também sofre, né? Aí eu estava esperando a Rê terminar, porque enquanto você foi falar da Grada Quilomba, da questão do trabalho, e a gente, principalmente aqui no Brasil, a gente tem um número absurdo de pessoas ainda que eles chamam de trabalho análogo à escravidão. Não é trabalho análogo à escravidão, porque é um trabalho escravo, efetivamente, que são pessoas que são retiradas, geralmente, das regiões mais empobrecidas, como o Nordeste, como dos interiores, e são colocados na casa de pessoas durante anos, né, de pessoas brancas, para poder, no caso, trabalhar, cuidar da casa, como empregada doméstica, mas isso perdura durante anos se a pessoa receber um único centavo. Né? A gente tem se eu não me engano, o Ministério Público do Trabalho tem uma plataforma onde eles, no caso, conseguem receber essas denúncias, porque aí também a gente vai falar desse feminismo que não enxergam essas pessoas, que são retiradas em tenridade. Se eu não me engano, foi a Madalena de Minas Gerais, se eu não me engano, ela foi tirada de casa com 8 anos de idade e só foi descoberta como trabalhadora escrava, doméstica, aos 65 anos de idade. Então, você vê que a pessoa, no caso, tem, inclusive, a infância roubada para poder, no caso, servir contemporaneamente uma escravidão, que, no caso, ela não é enxergada. Ela precisou de alguém, não me lembro exatamente como foi a história, porque depois dela houve uma enxurrada de outras histórias nas regiões urbanas. E são casos que, no caso, podem estar na esquina da nossa casa, a gente que mora em cidades urbanas, volumosas, a gente, no caso, não consegue enxergar essas pessoas, porque elas, muitas das vezes, vivem em cárcere, né? Nesse sentido de escravidão. Mas é que
o livro de Grada Quilomba, na Memórias da Plantação, é uma coisa é uma coisa que é atual, não é uma coisa que fica na memória lá atrás, não, é uma coisa muito recente que ocorre e que ainda está ocorrendo. E que ainda a gente, dentro do próprio sistema de justiça, a gente não tem, né, que eu gosto de dividir muito, judiciário e do que é justiça. Justiça é aquilo que deveria ser feito, né? O judiciário, ele instrumentaliza o direito. E aí ainda a gente vê essa instrumentalização do direito para que essas pessoas brancas elas se safem, não indenizando de forma adequada essas pessoas. Né? Então, a gente tem muita dificuldade ainda, porque aí, no caso, versa sobre a questão do trabalho, da remuneração justa, correta, e essas pessoas, no caso, são escravizadas durante anos, que, no caso, se perde. Muitas, no caso, com problemas que você, no caso, não consegue nem imaginar. Por favor, Rê, por favor. Ouvindo a Luciana, eu sempre gosto de falar o seguinte: eu sei que eu tenho uma história diferente de 99% das mulheres que se parecem comigo. Eu sei que eu tenho essa história diferente. Mas quando eu falo que há uma intersecção racial em todas as histórias, há uma intersecção racial em todas as histórias de mulheres. Porque por mais que a minha história ela seja uma história diferente de outras mulheres que se parecem comigo, ela é uma história que teve a intersecção de gênero e de raça. Digo, por que isso? Eu cheguei muito jovem no mundo corporativo, no mercado de trabalho. Com 17 anos, eu já iniciei o meu primeiro estágio na Columbia TriStar. E quando eu iniciei esse estágio, eu era questionada em algumas coisas. A primeira coisa era, as pessoas olhavam para mim e sabiam que eu era diferente delas. Então, elas me perguntavam, como é que você conseguiu chegar até aqui? Era a primeira questão. Como é que você chegou até aqui saindo da Casper Libero, uma das principais universidades de jornalismo do país? Era a segunda questão. Como é que você chegou aqui tão jovem? Era a terceira questão. Porque a premissa é, nós mulheres pretas até chegamos, mas chegamos mais velhas porque a gente tem muitos obstáculos pelo caminho, então até a gente chegar, a gente chega mais velha. Então, como é que uma pessoa jovem estava lá fazendo o que eu estava fazendo? Então, eu já via isso logo de cara. E eu percebi esse jogo muito cedo também. Qual que era o jogo? Como as pessoas não entendiam como alguém como eu estava dentro daquele cenário, daquela corporação, onde não tinham outras pessoas parecidas comigo, eles começaram a querer entender. E o querer entender daquelas pessoas era o seguinte: vamos ver até onde ela vai. Esse vamos ver até onde ela vai, eles iam jogando desafios que eu chamo de cascas de banana na minha frente para ver se eu escorregava. Porque então eu fazia uma coisa, aí eles jogavam uma outra coisa e naquela, vamos ver se ela é competente o suficiente para ir ultrapassando esses desafios. Então, como eu saquei isso muito cedo, eu me concentrei ao máximo para conseguir ultrapassar esses desafios. E aí eu acho que isso, Airana e Benfica, entra numa outra questão que a gente vai começar a falar aqui daqui a pouco, que é a questão de, sabe aquele ditado? Enquanto eles dormem eu trabalho? Foi exatamente o que eu fiz. Como eu não podia me dar ao luxo de escorregar na casca de banana, porque se eu escorregasse, eu estava fora do jogo. Porque com a gente não tem essa história. Ah, você errou, eu vou olhar para você com carinho. Não, você errou, você está fora, você não presta para mais nada. Nosso erro é colocado muito acima de um erro normal. Então, eu entrei nessa vertente de, enquanto eles dormem, eu trabalho. Então, eu trabalhava 3 vezes mais para chegar no mesmo lugar do que as outras pessoas que estavam na minha volta. E aí eu digo para vocês, foi um caminho que me trouxe numa posição de diretoria, que me trouxe numa posição de liderança dentro de multinacional? Foi. Só que foi um caminho que sugou toda a minha energia vital
e me deixou extremamente desgastada, porque chegou uma hora que eu olhei para aquilo e falei assim, eu não quero nada disso. Se eu tiver que fazer isso o resto da minha vida, eu tô fora. E aí que eu olhei para aquilo e fui tentar o meu primeiro caminho, que era um outro caminho de mulher, para empreender, porque ali eu vi que se eu continuasse ali com as minhas características, o caminho era esse. Eu ia ter que fazer 3 vezes mais. Eu ia ter que trabalhar enquanto eles dormiam, eu ia ter que trabalhar enquanto eles tiravam férias. Porque se eu não fizesse isso, eu não sustentava a minha posição ali. E aí a gente tem todos esses mitos, né, da mulher guerreira, da mulher preta que faz 3 vezes mais, que tem jornada tripla, que cuida da família, que cuida de todo mundo, tem que trabalhar, tem que, enfim. Então a gente se coloca aí, dizendo que eu estou falando do meu recorte, da minha realidade, que às vezes as pessoas olham e falam assim, mas a sua realidade é a realidade de uma executiva. Tá, é a realidade de uma executiva. Só para a gente entender que são realidades diferentes, mas os acontecimentos e as violências, elas são sofridas em todas as realidades. Eu duvido muito de pessoas que falam assim, eu nunca sofri racismo, eu nunca sofri por ser mulher, eu nunca sofri discriminação por gênero e discriminação por raça. Duvido muito, porque é o que eu falei, você pode, até como mulher negra, pertencer a uma classe mais elevada. Mas o racismo acontece ali, porque você continua sendo mulher preta. Com todo o dinheiro que você tiver no bolso, você continua sendo mulher preta. Então é raça, classe e gênero. A fala da Remy trouxe uma questão que eu acho muito importante, que é o quanto que os corpos negros causam estranhamento quando não estão em posições subalternas, né? Então, se não está numa posição de copeira, de atendente, né, mas de uma executiva, de alguém com uma formação superior, de uma líder, de uma chefe, isso causa um estranhamento, né? E daí eu vou lembrar do desfile da Portela, certo? Que é o nosso defeito de cor, certo? E algo também importante que a Rê trouxe é o custo, né, da nossa saúde mental de tudo isso. E não é à toa que as pessoas negras são as que mais sofrem com transtornos mentais, com depressão, com ansiedade, com alcoolismo, com adição, né? Porque realmente o racismo, ele tem um custo. E isso que a Rê está nos falando é o quê? É o racismo. Então, ele vem com roupagens diferentes dependendo de onde a gente está. No ambiente executivo ele vem de uma forma, numa comunidade ele vem através da opressão policial, mas tudo é racismo, né? Muda a roupagem que ele tá, mas tudo é racismo e tudo são revivências desse trauma que a gente tem constantemente, né? Eu lembrei de uma série, How to Get Away with Murder, né? Não, desculpa, não é How to Get Away with Murder, é Suits, nada a ver, é Suits, que tem a dona do escritório, né, uma mulher preta, eu não lembro o nome dela, nem de atriz e nem de papel ali, de personagem, Aí também a Rê falou e a Irana complementou que o trabalhar 3 vezes mais, que o ser guerreira, que o ser não sei o que lá, que tá sempre dando conta de tudo, também é mais uma casca de banana, né? Se a gente for ver, também é mais uma armadilha. E aí quando a Luciana fala de criança, isso me pega muito. Não tenho filhos, mas tenho uma sobrinha e convivo com muitas pessoas que têm crianças, entre elas a Irana. Mas esse assunto de criança me pega muito, porque o menino preto, ele é um malandro já, né? Ele é um malandro, não interessa a idade. E a menina preta, ela já está pronta, né? Aí pronta, vocês entendem o que eu quero dizer. Mas aí ela vai pronta até uma certa idade. Mas quando ela entra no primeiro estágio com 17 anos, aí ela já não é mais pronta, né? Aí ela tem que provar. Sempre
tem um muro, né? Sempre tem um muro. É uma questão bem extensa, né? Mas no caso, sou defensora, eu, no caso, sou militante da infância até o fim da vida. Eu brigo pra caramba. Aonde eu tô, eu faço, levanto a bandeira, porque é onde a gente se constrói como ser humano. E a gente preta, a gente sofre desde o momento que a gente nasce. Na verdade, a gente sofre no ventre, né? Porque a gente sabe que as violências obstétricas, elas majoritariamente são mulheres pretas que sofrem. Mas ouvindo a Rê, eu, no caso, profissionalmente, já passei também por muita coisa. Sou formada em enfermagem, já fiz administração de empresa, trabalhei muito tempo como na parte financeira, contábil, e depois fui, no caso, me tornei advogada e me especializei na área de mediação de conflitos, principalmente voltada para a questão de família e infância. Mas ouvindo, né, você no caso pode extrair desse DNA de força a genialidade da mulher negra. Aonde ela cai, se der uma oportunidade, se der 3 camarão, uma cabeça de peixe, a mulher negra vai fazer um caldo com 1 quilo de farinha e vai alimentar um batalhão. A Rê, no caso, fala da história dela, você vê que automaticamente, no final, ela, na profissão dela, ela já transformou em outra coisa para ajudar outras pessoas que está chegando para, quer dizer, dividindo através da oralidade, experiência de vida dela, para que as pessoas, no caso, não caminhem já sobre o terreno com brita, né? Mas já caminhem com um pouco mais asfaltado, um pouco mais liso. E isso é uma identidade, né? A Lúcia Xavier, da ONG Crioula, aqui no Rio de Janeiro, é uma pessoa que ultimamente tenho me aproximado muito porque é uma pessoa inspiradora. Ela fala dessa genialidade no sentido de que a gente pega um mínimo e transforma numa coisa que ninguém está esperando. Então, enquanto todo mundo estava dormindo, estava lá retrabalhando, enquanto os outros estavam dormindo, eu estava me capacitando, estudando, fazendo, no caso, a segunda faculdade, desbravando o campus. É uma única oportunidade, a gente só precisa da oportunidade. Apesar de todas as cascas de banana, a gente faz malabarismo e a gente consegue voltar isso como uma forma de legado para a coletividade. Então, quando a gente fala dessas mulheres que hoje deixam escrito, eu penso muito nas outras que construíram, que pavimentaram essa estrada para que, apesar de eu e a Renata, a Irana e outras mulheres negras ainda tá caminhando de forma meio lodosa dentro desse campo, a gente tem a força ancestral de que elas, no caso, pavimentaram esses lugares. Sem muitos nomes, mas são mulheres que, no caso, que nos alimentam desse legado. Importante isso sobre ancestralidade. Eu confesso que comecei a estudar há pouco assim sobre isso e o lance do se reconhecer preto, né? É um processo muito difícil também. Então a gente nunca vai parar de aprender isso. De ancestralidade é muito, muito, muito importante. Dá um outro episódio. Alguém tem mais alguma coisa para completar sobre esse assunto? Sobre essa primeira questão? Então, eu vou chamar a segunda questão. A primeira questão eu destinei para a Luciana, então a segunda eu vou mandar para a Renata, que já tomou bastante água. Renata, então se tu quiser ficar à vontade para pegar mais água, tu pode ficar à vontade. 1,8 litro de água aqui, tem bastante. 1,8 litro, isso é garrafa de. Isso é garrafa de atleta. Garrafa de atleta. Né? Garrafa de atleta. Conheço atleta de longe. Então a segunda questão eu vou destinar para a Rê. Mesmo com tantas opressões, sendo ainda a base da pirâmide social capitalista, que a gente já falou um pouquinho, né? A mulher negra não sofre apenas sobrevive, como movimenta toda a sociedade com ela, como nos lembra Angela Davis. Por favor, comentem para nós, Rê e depois as outras duas meninas, comente para nós, ouvintes, sobre a força que é a mulher negra. E ainda, como não recair em cascas de banana, nessa armadilha, né, da mulher guerreira.
Eu acho que aqui a gente começa pelo que a Luciana colocou por último ali. Essa força criativa, essa força de transformação que essa mulher negra tem, né? Então, a gente, quando fala de gênero, a gente já tem essa força de transformação pelo gênero, é uma força feminina ali. E aí, quando a gente vai para a intersecção desse feminino com uma sociedade tão matriarcal como é a sociedade africana, da nossa ancestralidade, da onde a gente vem, a gente tira isso de letra, de letra. Então, qualquer coisa que você coloca na nossa frente, né, de nós mulheres, a gente é capaz de transformar aquilo em segundos, em segundos. Porque eu acho que isso está muito ligado à ancestralidade, está muito ligado a esse DNA matriarcal que a gente traz, né? A gente caiu num outro continente, numa outra cultura muito patriarcal, mas quando a gente olha para lá para trás, para a nossa ancestralidade, da onde a gente veio, quando a gente, né, quando os nossos atravessaram o oceano, a gente tem isso no DNA. É totalmente matriarcal. Então, esse totalmente matriarcal transforma nós, mulheres negras, em canhões. Quando a gente olha os números, né, do nosso país, que está passando por essa transformação de inclusão agora de pessoas pretas na sociedade, no mercado de trabalho, a gente está melhorando algumas práticas, porque por muito tempo a gente teve a margem disso tudo. Quando a gente olha esses números, eles são muito feitos de mulheres negras. A gente olha os números em universidades, depois do programa de cotas, as universidades estão preenchidas, em sua maioria, por mulheres. A gente olha os números dentro das empresas, dos cargos de liderança, de quem está entrando nas empresas, eles estão preenchidos, em sua maioria, por mulheres. A gente olha os números de empreendedorismo, de quem é que está fazendo acontecer nesse mercado, são mulheres. E assim, quando eu digo são mulheres, eu estou falando de empreendedorismo, por exemplo, comandado por mulheres pretas. Dentro das empresas, lideranças ainda não, porque como a Luciana bem falou, é uma questão de oportunidade. Então, as oportunidades, elas estão chegando. Então, quanto mais chegar oportunidades para as mulheres pretas, mais espaços elas irão ocupar. Mas aonde elas não dependem tanto de oportunidade de terceiros, como é o caso do empreendedorismo, você olha os números, as empresas são feitas de mulheres pretas. Elas que estão lá fazendo os negócios acontecerem. E aí a gente sai daqui dessa base da pirâmide e eu vou dar um outro exemplo do topo da pirâmide. Quando eu olho para conselhos de empresas, né, onde eu sou conselheira consultiva de uma empresa global e estou em 2 grupos de conselhos de fomentando mulheres, né, de conselhos que fomentam a presença de mulheres. Quando a gente olha para isso, até em conselhos que eram universos muito masculinos, a gente já tem muitas mulheres se formando, muitas mulheres negras chegando. Eu abri uma pesquisa no início do ano passado, de 2023, o Panorama Mulheres, dizendo esses números de mulheres em conselhos. Então, quando a gente olha o todo, isso está acontecendo na base, está acontecendo na ponta. Na ponta, com mais timidez, porque para chegar na ponta, o caminho ainda é muito longo e a gente depende dessa oportunidade que a Luciana falou, a gente depende da presença de terceiros, não é só em cima do que eles querem chamar de mérito, né? Para desmerecer a gente. Tipo, se você não está lá, é porque você não tem mérito. A tal meritocracia que só estabelece privilégios de pessoas brancas, né? Então, não faz sentido. Mas eu acho que é exatamente isso. E hoje eu trabalho para que isso aconteça e para que isso, de alguma forma,
seja mais leve, que a gente não vivencie essa história da mulher guerreira, né? E quando a gente fala da mulher guerreira, né, a mulher branca guerreira, quando chega esse guerreira na mulher negra, é uma coisa assim pior do que a Xena. Porque você imagina, se a gente tem uma leitura da pessoa branca, da mulher branca como guerreira, quando esse guerreiro chega na gente, é ser resistente a tiro de fuzil. Porque senão você não vai para frente. Então, essa resistência que a gente precisa ter é uma resistência muito desleal, muito dolorida, muito fora de tudo quanto é contexto que a gente deveria ter em 2023. Então, é isso que eu falo. A gente precisa ter resiliência? A gente precisa ter resiliência. Precisa ter foco? Precisa ter foco. Só que isso é diferente de você submeter a sua saúde física e mental a algumas coisas, né? É muito diferente de resiliência de essa atitude guerreira que nos cobram em determinados momentos. Por isso que eu volto a dizer, a gente precisa aprender a traçar esse caminho com mais leveza, para preservar essa nossa saúde física e mental. Não entrar nesse jogo que nos colocam a todo tempo de vou te sugar até você virar o bagaço da laranja. Porque se a gente vira o bagaço da laranja, a gente não consegue estender a mão para as outras pessoas que dependem da gente nesse circuito, né? A mulher não consegue voltar para casa e cuidar dos filhos, e cuidar da família, e cuidar de que ela precisa cuidar, porque ela está tão desgastada que não sobra energia para ela continuar essa jornada. Então, isso é muito importante. Eu sei que é difícil, porque a gente entra nesse moedor de carne e vai, mas é um aprendizado que, se a gente tem coisas para aprender com essas pessoas brancas, esse é um aprendizado, porque eles já aprenderam isso. Vocês podem reparar, eles têm um limite, eles sobem uma barreira de limite muito facilmente, o que a gente tem muita dificuldade para fazer. Eles só vão até a página 29, eles não passam da página 29. A gente vai para 30, 31, 35, e quando a gente vê, a gente foi. Então, esse limite, a gente precisa, ainda mais nós como mulheres, colocar esse limite, para que a gente preserve essa energia para dar de volta para as pessoas que a gente precisa trazer junto, porque senão não tem energia, não sobra nada. Como é que a gente vai conseguir trazer essas pessoas? Voltando no meu caso, se eu não parasse aqui no meu processo de trabalhar 3 vezes mais, de me deixar ser sugada por um sistema, como é que hoje eu estaria conseguindo fazer mentoria, ajudar outras mulheres que se parecem comigo a iniciar e continuar essa jornada? Então, é esse levantar barreiras que eu estou falando. Olhar para o que você está fazendo e falar assim, talvez não seja o caminho, talvez eu vá para cá ou vá para lá, para não me deixar perder a energia, para que eu consiga auxiliar pessoas que se parecem comigo. É muito aí, porque se a gente não auxiliar, né, se é aquela velha história, uma puxa a outra, como você estava citando agora a Angela Davis. Se a gente não olhar para nós, não olhar para as pessoas que se parecem com a gente, quando a gente chegar, voltar e buscar as outras pessoas e não se contentarem naquela história, né, eu sou único, né, como a gente veio de uma história de muita mistura de povos diferentes, a gente ainda traz no DNA essa rixa com nós mesmos, né, a gente ainda se olha com muita desconfiança, e isso é uma coisa de DNA também, porque a gente foi ali alocado tribos, povos diferentes, né, que eram culturas completamente diferentes, então a gente tem esse olhar da competição entre nós. Se a gente não perder isso e olhar para a gente como time, como equipe, e um ir buscando o outro, quando eu chegar, eu voltar para buscar outras pessoas, né, e ir crescendo em conjunto, a gente não sai do lugar. Isso aqui não é uma competição individual, é uma competição de equipe, de time.
E nós, mulheres negras, somos muito responsáveis por isso. Me desculpe, Benfica, mas assim, a gente carrega vocês também. Então, se a gente mexe essa pirâmide toda, vocês vêm junto. Porque a gente é a base dessa pirâmide mesmo. Então, quando a gente gente mexe toda a estrutura. Toda a estrutura. Tu tá absolutamente correta, e essa é a reflexão muito difícil que eu citei antes, que nós, homens pretos, não conseguimos fazer. É extremamente difícil. É extremamente difícil, por exemplo, citar o básico. Quando o homem preto se relaciona com uma mulher branca. É extremamente difícil isso na cabeça do homem, assim como é extremamente difícil para o homem preto entender que as mulheres pretas são base. E aí a gente olha para trás, a gente olha para nossa infância. Eu olho para minha mãe, por exemplo, né? Que me teve muito jovem mesmo, menor de idade, e foi base para que eu pudesse estar aqui hoje, né? É extremamente difícil, mas um outro ponto, quando tu fala em guerreira, são dois tipos de guerreira, né? A guerreira que guerreira que, nossa, como tu consegue fazer tudo isso, e a guerreira tu aguenta mais isso. São dois tipos de guerreira, né? Só para ilustrar assim. E só para complementar aqui. Vai. Por último, hoje eu vivo um quarto questionamento daqueles, até pegando o que você falou agora de relações afetivas interraciais. Quando as pessoas me conhecem, olham para mim e enxergam onde eu estou, elas têm certeza que eu sou casada com um homem branco. Elas têm certeza. Quando aparece o meu marido preto, retinto, elas se assustam naquela quarta vez. Né? A gente já falou de 3, elas se assustam na quarta vez. Porque elas têm certeza que eu só cheguei ali onde eu estou porque eu tenho uma pessoa branca por trás. O marido dela só pode ser branco. E a mesma coisa acontece com o meu marido. Quando ele está em determinados grupos, as pessoas têm certeza que a relação dele é interracial, porque as pessoas não conseguem, tem muita dificuldade ainda de entender um casal afrocentrado que está em determinado lugar nessa sociedade. Então, né, porque a gente tem muito isso, eu que trabalho com comunicação, isso é muito comunicado, né? Quando a mulher preta ascende, ou quando o homem preto ascende, ele se relaciona com a pessoa branca. Né? Então, as pessoas têm muita dificuldade em entender isso. Então, vocês precisam ver o choque quando as pessoas descobrem, depois de tudo isso que a gente já falou aqui, que o meu marido é um negro retinto, e quando descobrem que ele também é casado com uma mulher negra, aí o chão dessas pessoas cai de vez. Elas começam a tentar entender o que a gente fez para conseguir chegar ali. E a história é tão simples. Como eu falei no começo, eu sou fruto de um casal que conseguiu me proporcionar coisas que eu nem chamo de privilégio, cara, porque isso deveria acontecer com qualquer ser humano, que é saúde e educação. Eu tive saúde e educação. E foi por isso que eu consegui chegar aonde eu cheguei. E quando falam assim, você foi privilegiada, mentira. Privilégio é outra coisa que eu nem cheguei perto. Eu só cheguei perto do básico, que nem o básico eles querem entregar na nossa mão, nem o básico. A gente precisa brigar pelo básico. Nossa, a Renata falando, no caso aqui, a cabeça assim, gente, é um tratado, né? Pra gente, no caso, fundamentar em tese. A cabeça explode quando a Renata fala, né? Eu tô aqui taquicárdica, eu vou assim, Vocês falando muito de guerreira, eu fiquei lembrando do filme da Viola Davis, da Mulher Rei.
da questão dela movimentar e ela e o grupo das Agoges que vão para poder, no caso, defender a tribo. Enquanto o rei lá está lá sentado, sendo envenenado com historinhas de que ela, no caso, não seria adequada a ocupar o lugar ao lado dele, não como esposa, mas ao contrário, dentro do mesmo patamar, mas como guerreira. Pensando nessa questão da movimentação, né, eu no caso, eu já tinha adiantado um pouco que efetivamente esse trabalho que a gente exerce na sociedade, porque a gente pensa que a sociedade brasileira ela foi criada, educada, cuidada afetivamente por mulheres negras. Se você pensa a caixa social da sociedade, foram mulheres negras que cuidaram, que amamentaram, porque a gente ainda tem essa memória, esses registros, né? Eram mulheres negras que amamentavam, que cuidavam dessas crianças brancas, que hoje, no caso, aí, seus descendentes recebem essa herança, né? Essa herança do cuidado. Vendo, no caso, a Rê falando, quando, no caso, a gente chega em determinado cargo de poder, por isso que a gente movimenta, porque a gente movimenta mesmo. A gente, quando chega num lugar, a gente não tem tempo para pensar, porque a gente não pensa em si. A gente pensa de forma coletiva. E aí ela falou, te lembrando, Lucas, da questão da mulher negra ter não é trabalho, gente, é esse compromisso de vida. Me lembrei muito das negras de ganho. Aqui em Salvador tem uma sociedade que eu sempre troco as letras, fica no Pelourinho, ali no Terreiro de Jesus. É uma sociedade de negros que foi fundada principalmente por mulheres, onde, no caso, essas mulheres, elas, no caso, depositavam dinheiro, moedinha, para poder comprar a alforria dos homens, que muitas das vezes não conseguiriam fazer esse ato de auto-se forriar, trabalhando porque ele, no caso, tinha o trabalho, ele era escravo, não conseguiria fazer isso. Então, muitas mulheres que, no caso, recebiam alforria, ou que, no caso, trabalhavam com os tabuleiros, ou, no caso, trabalhando, vendendo aquelas joias crioulas, né, no caso, em determinados locais, ela juntava esses dinheiro, esse montante, para poder, no caso, comprar as alforrias de determinados homens das suas famílias, ou que, no caso, que criava algum laço afetivo, ou que tinha algum compromisso. Então, você vê que, no caso, esse compromisso da gente, esse ente social, mulher negra, a gente tem esse compromisso, pessoal, a gente cria os brancos, né? Porque, no caso, somos obrigados, mas de forma afetiva, amorosa, mas a gente, no caso, não esquece dos nossos enquanto eles estão nas senzalas presos. E aí, no caso, eu faço um paralelo. Eu, no caso, sou gestora de projeto no coletivo que eu faço parte, trabalho com mulheres em situação de cárcere. É uma situação bem penosa, porque são mulheres que são elas que, no caso, que não recebem visitas. Né? Homens, geralmente, no caso, mesmo em situação de cárcere, eles recebem visita. Tem lá a mãe, a esposa, a prima, a irmã, eles recebem visita. Mas as mulheres, principalmente as negras, elas não são visitadas. Tem uma incidência muito pequena de visita. E isso também afeta muito a saúde mental de pessoas que estão no cárcere. É um choque à parte da temática que a gente está falando, mas é um dado importante para a gente poder, no caso, analisar como isso reflete, acaba sendo refletido na parte social. Então, essas mulheres elas não recebem visitas. E torna-se, no caso, essa pecha social de que elas, no caso, são esquecidas efetivamente dentro desse quadro. Dentro desse projeto que a gente, no caso, trabalha, a gente ouve relatos, principalmente, do estado de violência que a gente, muitas das vezes, a gente não consegue dimensionar. A pessoa no cárcere, a gente pensa muito, a população masculina dentro do cárcere é inúmera, sei lá, não sei quantos porcentos acima, mas apesar da população feminina ser pequena, entre aspas, porque muitas das vezes elas estão em situação de cárcere porque o parceiro guardou droga dentro de casa e ela não sabia, ou no caso guardou, mas por violência doméstica, ela não consegue evitar que ele faça isso. Elas, no caso, são levadas ao cárcere e muitas das vezes as crianças são levadas à institucionalização estadual, né, do Estado. Então, quando você pensa nesse movimentar,
você vê que essas mulheres, no caso, têm um compromisso absurdo. E a gente, quando faz a visita, a primeira pergunta, às vezes, no caso, quando a gente está dialogando, elas perguntam: será que você pode ver o meu filho? Como é que está a situação dele? Ela não está pensando nela, no bem-estar dela ali dentro. Né? Ela não está preocupada se a comida que está chegando está azeda. Ela sabe, para ela não tem importância, ela quer saber do filho que está lá fora. Eu quero saber como, no caso, está minha mãe. Meu irmão, no caso, é deficiente mental, né? Tem, no caso, tem algum tipo de deficiência. Como é que, no caso, você pode me ajudar? E se torna um pouco até meio que desesperador, porque parece que a gente, no caso, vai resolver todos os problemas do mundo. E que a Renata e a Irana falaram. A gente precisa se cuidar, a gente precisa recuar, porque senão a gente desmorona. A gente não é de aço. A gente não é de aço. E, historicamente, a gente, no caso, definha, né, com doenças psicossomáticas, principalmente, no caso, infartos, que leva mulheres jovens, no caso, como pessoas jovens como nós. Mulheres negras, principalmente, morrem muito mais de infarto do que homens, porque a gente vai ignorando a gente sente, tá doendo aqui, quando vê já é tarde demais, também derrames. E são doenças, no caso, ocasionadas por situações de estresse, e estresse tóxico, que são estresses que liberam cortisol na corrente sanguínea e te deixa, né? E você, no caso, não percebe que você ali está como um sapo fervido naquela situação. Então, dentro dessa situação que você me faz o questionamento dessa mulher se movimentar, ela não interessa onde ela esteja. Ela se movimenta, ela faz o que for possível para poder, no caso, resguardar os seus. E uma coisa que também foi apontado foi a questão da gente estar sozinha nos espaços. E eu entendo isso como um mecanismo do próprio racismo. Porque se a gente junta uma e já faz tudo isso, se juntar duas, três, quatro, meu filho, a gente, no caso, derruba a república. Não vai ter, não sobra pedra sobre pedra, porque a gente derruba a república. Tá lá as parlamentares negras, cada uma dentro do seu espectro partidário, mas tem tentado fazer algumas modificações dentro, principalmente das pautas progressistas, com direitos que ninguém, no caso, está falando, ninguém está preocupado, porque geralmente são situações que mulheres negras são as mais afetadas. E aí a Rê falou uma questão do privilégio. Uma vez, num caso, numa aula, eu estava tendo uma aula com uma professora da UFRJ. Ela estava falando sobre direitos humanos. Eu tenho formação em direitos humanos e faço incidência internacional. E aí ela, no caso, falou assim: eu não sou privilegiada, isso é meu direito. Essa é a pauta que a branquitude usa. Eles não falam dos privilégios deles como privilégio. Eles falam do privilégio deles como direito. Direito básico, está lá na Constituição. Direito à educação, do direito à saúde, direito tal, tal, tal. O privilégio deles é eles conseguirem alcançar esse tipo de serviço que o Estado, no caso, fornece. E eles conseguirem, no caso, como a Rê falou, eles, no caso, vão até o 29, a gente vai a 30, 31, 32, e eles, no caso, eles param, porque para eles, no caso, eles alcançaram muito mais rápido esse gap, e a gente, no caso, está tentando, vou mais à frente, porque talvez, e esse mais à frente que a gente vai, quase sempre é uma sentença da gente, no caso, depois ficar paralisado, porque a saúde não aguenta. A saúde não aguenta. Mas esse movimentar da mulher, que a gente está nesse mudar de ideia, de que a gente é forte, no sentido de que a gente consegue um pouco fazer muito, a nossa força, o nosso dinamismo está aí. A gente consegue fazer muito com muito pouco, mas que a gente precisa se autocuidar. Essa acho que é o gap que a gente está, que acho que o feminismo ainda está meio assim, não, é que a gente precisa se autocuidar, porque senão a gente perece de forma muito fácil mesmo. E o perecer é mais uma armadilha, né? Mais uma casca de banana. A Irana? Ouvir a Rê e a Lu a gente ter uma aula, né? Sobre feminismo, sobre história de vida, sobre tudo. E uma coisa que eu fiquei pensando, né, ouvindo as duas, é o quanto a gente, como mulher negra, olha para a comunidade, olha
para os seus, e agora eu vou reproduzir aqui algumas falas, né, das duas. É coletividade, é tribo, é grupo, é olhar para os seus, é comunidade. E então, assim, eu acredito, né? E eu vou dizer que é algo que tá na história de vida, tanto da Rê quanto da Lu, esse olhar para fora, né? Então, eu estou num lugar, mas eu vou levar os demais comigo. Eu vou levar as minhas irmãs, os meus irmãos comigo, assim. Então, eu acredito que, e foi algo que eu pensei agora durante o episódio, que muito da potência da mulher negra é isso, é ter esse olhar para a comunidade, para fora, e não olhar para si. Porque a branquitude, ela nos fala o contrário, né? Eu vou chegar no topo e eu vou sozinho. E eu vou passar por cima de quem for para isso. Então, me interessa o quê? A mim, o meu ego, o meu eu. E quando a gente ouve duas mulheres negras bem-sucedidas falando, a gente vê que elas não foram sozinhas, elas chegaram lá, mas elas conseguiram o quê? Não, eu vou levar aqui, ó, quem tá comigo, quem tá do meu lado. Então, acho que, pensando aqui, eu definiria como a potência da mulher negra é isso, é esse olhar para fora. Bom, todo mundo aqui é fã da Djamila, com certeza, e não tem como não lembrar, sabe? Não tem como não lembrar. Eu vi uma entrevista dela no Podpah, que é um outro podcast, e ela fala justamente o que a Lu enfatizou mais, que é o lance do autocuidado, e que quando ela vai conversar com as antecessoras dela, sempre falam, debreia, vai devagar, te cuida e tal. E é realmente isso. Acho que é importante, mulheres pretas, se cuidem. Se cuidem. Então eu vou chamar a terceira questão. E a terceira questão, ela vai perguntar ali sobre as nossas referências, né? Nossas mulheres pretas referências, porque a gente já vai se encaminhando para o final. Então eu quero saber quem são as mulheres pretas que inspiram vocês, e também eu vou dizer as que me inspiram. E aí, já vou pedir a dica. Aquela. Essa mulher preta tal me inspira, essa outra aqui, mas a minha dica é tal. E aí, Airana, eu começo por ti. Quem são as mulheres pretas que te inspiram? E já deixa a tua dica para nós. Certo. Foi difícil, tá? Selecionar algumas mulheres pretas, algumas mulheres negras inspiradoras, mas eu quis trazer um nome hoje só. Geralmente eu não consigo, tá, gurias? Eu trago umas 2, 3, 4 referências, tá? E hoje eu consegui selecionar uma, tá? Que é a Carolina Maria de Jesus. Ela para quem não conhece, né? Ela escreveu um livro, que é o Quarto de Despejo. Ela era uma mulher favelada, papeleira, e daí ela selecionava eu acho a história de vida dela incrível, ela selecionava os melhores papéis que ela juntava no lixo para escrever. E foi assim que ela escreveu o livro dela, e daí, não tenho certeza, mas alguém fazendo uma reportagem numa favela conseguiu olhar para ela, né? E a partir disso foi publicada. Então, assim, uma mulher papeleira, favelada, se não me engano, ela morou um tempo também na rua, assim, em situação de rua, conseguir ser uma referência na literatura nacional como ela, me mostra muito da potência que a gente tem como mulher negra. Uhum. O que é potência, né? Potência é tudo aquilo que a gente pode ser, né? É o nosso ápice. Então, tendo oportunidades e não privilégios, tendo o básico, como a Rê falou, certo? A gente consegue muito, e ela, para mim, é um exemplo disso. E a minha dica, pode falar, Benfica? Não, eu fiquei na dúvida, ela selecionava os melhores papéis em termos de qualidade para escrever. Sim. Sim, interessante. Papeleira, juntava papéis, juntava papelão, sim. E aqueles, os melhores ali, né, que não... De qualidade e tal.
Exatamente, ela escrevia, Perfeito. tinha os manuscritos dela. Nossa, E a minha dica interessante. é demais a história dela. E a minha dica hoje é o livro que eu estive mergulhada no último mês, porque eu faço isso, tá, Rei Luciano? Eu tenho quase que um hiperfoco. A gente define o tema e eu começo a ler, a pesquisar aquilo ali, certo? Eu até já comentei sobre ele antes, mas eu vou mostrar aqui. É Lélia Gonzalez, por um feminismo afro-latino-americano. A Angela Davis, ela colocou o quê? Que a Lélia Gonzalez é uma referência para ela. Então, a gente tem como referência, né? Muita gente tem como referência a Angela Davis. E a Lélia Gonzalez é referência para a própria Angela Davis. Então, assim, é um livro potente, é um livro que às vezes nos tira um pouco, nos traz um incômodo, tá? Tira um pouco do lugar comum. É um livro muito a partir da psicanálise, mas ela traz uma linguagem de fácil leitura, assim, então recomendo a todo mundo, vale a pena. Boa, excelente, como sempre, e eu senti falta de tu citar a Bell Hooks. Mas tudo bem, dessa vez passa. É que senão fica muito, né, eu no mesmo, assim, falando sempre da Bell Hooks, daquele meu amor antigo. Fica tranquila, tá tudo certo. Não, fica uma nota de rodapé para Bell Hooks, tá? Como uma mulher potente de referência, mas... Porque depois ela vai ouvir o podcast e vai perguntar. Pô, Luciana, não falou de mim hoje, não falou de mim hoje. Luciana, as mulheres pretas que te inspiram e a tua dica para nós. Bem, quando eu vi essa pergunta, eu vou justificar, mas no sentido de que para poder dar ênfase, porque dessas indicações. Porque quem fala para você é a Luciana, mas a Luciana é um acumulado de experiência de mulheres que a trouxe até aqui. E eu começo com a minha mãe, dona... Cada pergunta é um desafio. Desculpa, cada pergunta do roteiro é uma casca de banana. Não é, mas essa casca de banana eu escorrego com todo prazer, Desculpa porque é para dar visibilidade, é para trazer presença. Então, boa. Eu começo, claro. Vocês estão me ouvindo? Tá. Eu começo com a minha mãe, Dona Felícia. É uma mulher que, no caso, é a terceira filha, né, de um casal do interior de Minas, que, no caso, nasce em Minas, mas cresce no Rio de Janeiro, e começou a trabalhar 6 anos de idade na casa de família para poder, no caso, levar, né, um pouco mais de recursos para minha avó, que já tinha, na época, tinha 5 filhos e eram pessoas com recursos muito parcos e passavam efetivamente algumas privações. Começo com essa mulher, que é a minha referência de vida, que não deixa nada escrito, mas a vida dela já é um escrito de exemplo e de força e que me traz até aqui. Ela que é o meu pilar, né? Que eu falo assim, ela é a minha base, é o meu pilar, no sentido de experiência, de que eu tenho mais de 40 anos, mas quando eu preciso, toda a simplicidade, isso que é um absurdo, toda a simplicidade de vida, guarda uma sabedoria que acho que nem nos maiores textos acadêmicos você, no caso, consegue absorver. Começo com essa mulher. Incluo a Lúcia Xavier, da ONG Crioula, que tem me ensinado muito, me agregado assim de forma tão simples. É uma mulher que já vem, no caso do movimento negro também, e eu, como no caso estou me aproximando, tem sido uma escola conviver com essas mulheres. Falo de Yavanda de Omulu, do terreiro Ileaxei Geomim, que fica em Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Quem quiser, no caso, um dia, um domingo, no Rio de Janeiro, eles têm uma roda de samba ancestral que funciona no espaço. E também tem me ensinado muito, né? Eu sou uma pessoa de terreiro, então me ensinam demais essa questão da paciência, do autocuidado, de se ouvir mais, porque a gente, dentro dessas lutas, a gente passa a não se ouvir. E falo também das mulheres negras, juristas, que no caso que estão aí se movimentando. Aí, no caso, eu falo dessa entidade mulher negra, né, dentro do judiciário, que se movimenta, como a professora Chiara Ramos, como Lívia Santana Vaz, como Adriana Cruz, né, como, no caso, outras mulheres negras que têm sido exemplo para mim
de que, apesar de sozinhas dentro dos espaços, elas, no caso, têm feito, como Kiara fala, resgatando algumas, né? Dando letramento, porque a gente perde um pouco de noção, né? A gente fica tanto no desespero, mas elas estão dando assim um suleamento nas nossas lutas, né? E como água infiltrada nos ensinando a movimentar um pouco essa estrutura por dentro. Né? Então, são essas referências. Como indicação de leitura, deixa Gota d'Água da Dona Conceição Evaristo, que amo de paixão. Não tenho nenhuma leitura, não tenho um livro aqui físico comigo em Salvador, mas é um livro que eu me apego e que me cala muita alma. Rê, quem são as mulheres pretas que te inspiram? E a tua dica. Pode ser mais uma dica também. Eu vou ficar. São muitas, né? Imagina, eu sou uma mulher de 49 anos, faço 50 agora, em maio. Então, as inspirações vêm de muitos lugares, mas eu vou me concentrar aqui em duas mulheres do meu mercado de trabalho, que é o jornalismo. Começando pela Glória Maria. Eu sou nascida em 74, então eu comecei a ver a Glória Maria na televisão como única referência para a profissão que eu escolhi, quando a Glória Maria ainda tinha um cabelo black power, bem curtinho, trabalhava em vários lugares do mundo como correspondente, antes de um segundo visual dela. Então, eu sou daquela origem da Glória Maria, quando eu olhava para a televisão e enxergava a possibilidade de ter ali uma comunicadora negra que estivesse em vários locais do mundo. Então, a minha primeira referência, até para a escolha que eu fiz de profissão, é a Glória Maria, e por tudo que ela viveu, né? Ela foi a primeira mulher a usar a lei e chamar e efetivamente colocar uma pessoa branca embaixo da lei Afonso Arino. Então ela foi foi a primeira pessoa que fez isso, e por toda a jornada dela. Quando eu falo de jornalismo, dentro do que eu faço, eu vou para um segundo exemplo no jornalismo. E eu gosto desse segundo exemplo porque, normalmente, a gente fala de referências de pessoas que vieram antes da gente, né? Então, eu vou falar da referência de uma pessoa que veio depois de mim, que eu conheci na adolescência. Ela ainda não tinha escolhido a profissão, nem eu, nem ela. Eu passei pela Casper Libero antes dela, ela veio depois, mas escolheu a mesma profissão que eu. E quando a gente se conheceu na adolescência, era ela só uma menina, 5 anos mais jovem que eu, e nós fizemos a nossa primeira viagem internacional juntas. Todos vocês conhecem ela hoje, que é a Maria Júlia Coutinho, a Maju, que também é jornalista como eu, entrou nessa história, mas a gente se conheceu muito antes das duas optarem pelo jornalismo. E como eu contei para vocês, quando eu estava na minha transição de carreira, resolvendo o que eu ia fazer dentro da comunicação, foi uma pessoa que eu olhei e falei, poxa, eu acho que eu quero sair do mercado corporativo, não é para mim isso. E ela me endereçou para a terapeuta dela. E ela me disse o seguinte, ela falou, Renata, você me conhece, você sabe como eu sou, você conhece a minha essência. Então, você deve imaginar o quão difícil é para mim estar dentro de uma Rede Globo e ouvir as críticas diárias que eu ouço para chegar aonde eu cheguei. E eu me fortaleci com essa terapeuta que eu estou te indicando. Vai lá, faz sessões de terapia com ela, coloca quais são as suas dores, as suas dúvidas, e ela vai te ajudar nessa transição de caminho, nessa transição de carreira. Dito e feito, foi o que aconteceu. A gente frequenta a mesma sessão de terapia, a terapeuta é a mesma, uma pessoa mais jovem do que eu,
que eu fui lá contar das minhas questões e me auxiliou. Então, são duas pessoas que eu tenho profunda gratidão. Uma eu conheço pessoalmente, a outra não, mas são pessoas envolvidas com a comunicação, que foram caminhos que eu escolhi, duas mulheres pretas divinas, que eu tenho muita gratidão. E qual é a dica da Renata? A dica da Renata é a seguinte: eu acredito que todas as pessoas que tiverem a oportunidade, pessoas pretas como nós, antes de escolher os Estados Unidos, a Europa, qualquer desses lugares para viajar, façam o que eu fiz. Eu já fiz isso em 2019. Já depois dos 40 anos, deveria ter feito muito antes. Voltar, fazer o caminho de volta e ir para o continente africano. Porque quando a gente faz essa trajetória de volta, a gente começa a juntar essas peças do quebra-cabeça que a gente dialogou aqui durante mais de uma hora. Essas peças, elas começam a se encaixar. Então, foi lá que a Renata encontrou uma peça que ela procurou a vida toda. Que peças são essas? Eles nos vendem um continente africano muito estereotipado. As pessoas são muito pobres, as crianças são, enfim, precisam de tudo, nananã, e não é nada disso. A África não é o que a gente viu nos livros e não é o que nos vendem o tempo inteiro. Óbvio que há uma parte de pobreza na África, como também há uma parte de pobreza no Brasil. Só que a África, ela é composta com uma classe, com uma elite, com uma classe média e com uma classe pobre, com a diferença de as pessoas escolhem o seu caminho independente da cor que elas têm. Então, se eu escolher fazer faculdade de medicina, estudar, me tornar médico, sei lá, venho de família, eu peguei um voo numa companhia aérea de Nairobi para Zanzibar, era uma companhia aérea de uma família preta, uma companhia aérea que passava do avô para o pai, para o filho, uma companhia aérea. Então, qual é a diferença lá? Quando você olha a estrutura da sociedade, as pessoas pretas estão em todos os lugares da estrutura social. Eu fiquei lá em Nairobi, no Quênia, num apartamento que eu olhava para baixo, via as casas e via pessoas no quintal de casas de condomínio, que a gente tem aqui, condomínios de elite, idosos, crianças, todo mundo correndo no gramado, mergulhando na piscina. Você entrava no restaurante, famílias inteiras com crianças correndo no restaurante. Você entrava no avião, um avião repleto de pessoas pretas. Então, foi essa experiência que me fez encaixar essa peça do quebra-cabeça e entender que as coisas não são do jeito que querem que a gente acredite que são. E aí, quando essas pessoas brancas vão para a África, elas só fotografam a pobreza da África. Parece que a África é só aquilo, que só tem criança passando fome e só tem pessoas em situação de vulnerabilidade. E como se no Brasil não tivesse. Já começa por aí. Então, a principal diferença que eu acho que todo mundo deveria vivenciar isso é ir lá e olhar como é que funciona uma sociedade que não te julga e que não te dá oportunidades ou não dá pela cor da pele que você tem. Como é que funciona essa estrutura? Como é que você vê as pessoas espalhadas por todos os lugares da sociedade, de acordo com o que elas resolvem fazer da vida delas ou não? Então, essa mudança de chave aconteceu comigo depois de eu ter visitado a Europa, de ter visitado os Estados Unidos. Então, falando aqui, se tiver a oportunidade, visitem, vão até lá, antes de ir buscar mais cultura da branquitude, mais cultura europeia, ou mais cultura da América do Norte, enfim.
Olha essa ancestralidade que a gente tanto fala aqui, que ela está citada nos livros, que a gente tanto discute na prática. Na prática. Então, se tiver um dinheiro para investir, a minha dica é essa. Procurar países do continente que também fujam, por exemplo, do que a gente já conhece muito, que é a África do Sul, com a história do apartheid. A África do Sul ainda tem a população muito branca, porque a África do Sul viveu o apartheid e tem uma população muito branca. Então, se for para a Tanzânia, se for para o Quênia, se for para outros países de um continente imenso, onde se entenda e se enxergue e se viva uma África que talvez a gente não conheça, porque eu não conhecia. Por mais que eu venha de uma família bastante preta, que eu sei quem eu sou desde sempre, que eu sempre me enxerguei como uma mulher preta, meus pais são negros também, enfim, veio lá, tinha coisas que eram meu imaginário, que eu nunca li nos livros, que eu comprava estereótipos que as pessoas contavam para mim. E eu acreditava naquilo. Não, é só pobreza, não tem ninguém tão inteligente assim. Gente, no Quênia tem um dos maiores polos de tecnologia do mundo. Do mundo. Não é só nos Estados Unidos. Lá tem um dos maiores polos de tecnologia do mundo. Enfim, foi lá no Museu Nacional do Quênia que eu também descobri coisas da minha anemia falciforme, que é uma anemia que dá efetivamente em pessoas pretas. Eu tenho um traço de anemia falciforme, e foi no Museu Nacional do Quênia que eu li a história da falciforme inteira, entendi como é que ela chegou, e entendi que quem tem anemia falciforme, por exemplo, como eu, é resistente à malária e à febre amarela. Posso ser picada por 55 mil mosquitos. Não tinha esse tipo de informação. Então, é isso que eu estou falando. A gente, às vezes, quando tem a oportunidade, a gente falou tanto aqui de dar a mão para o outro, de resgatar as nossas histórias, de nos entender como um coletivo, como a gente só vai caminhar assim. Então, a minha dica é, se tiverem oportunidade, dinheirinho guardado, que a gente suou tanto para ganhar, para ultrapassar esses obstáculos, tentem colocar isso no investimento, numa viagem para conhecer a nossa história, a nossa ancestralidade, em vez de ir para Paris. Vá primeiro conhecer a nossa história, depois a gente vai para Paris, vai para Barcelona, vai fazer outras coisas. Então, essa foi uma experiência muito marcante para mim. Então, por isso que eu gostaria de deixar aí como dica para todo mundo que puder, estiver pensando em alguma coisa do tipo. Boa, muito bom, excelente. Eu vou também... Deixa eu só fazer uma... Desculpa, Lu. Deixa eu só fazer uma correção. Vai, fala aí. Eu fiquei tão emocionada que eu falo da minha mãe, eu já perco até o tino. O nome do livro da Dona Conceição, a referência... Esquece o nome. Que eu quero dar é Olhos d'Água, da Dona Conceição Evaristo, para ela não me puxar a orelha, porque eu errei o nome do livro dela. Tá, é só a correção para essa referência aí. Não, fica tranquila. Eu sou uma pessoa bastante musical. A música me acompanha desde sempre, assim, desde pequeno. O samba sempre me acompanhou, assim. E esses dias eu ouvi uma história no podcast do Mano Brown, quando ele entrevistava a Alessi Brandão, e ela conta para ele que, e aí pegando o exemplo que vocês deram de uma puxar a outra e tal, quando ela estava praticamente perdendo o imóvel que ela tinha comprado, a Alcione falou para ela, não, tu não vai perder esse apartamento aí, compõe uma música que eu vou gravar e vou te dar o dinheiro e tu vai quitar o imóvel. E aí foi isso que aconteceu. E aí é um exemplo também de black money, né? Que dá para discutir no episódio mais para frente. E ainda sobre música, eu queria saudar mais uma mulher preta, que já há bastante tempo vem se destacando, que é a Ludmilla, que em 24 horas fez 5 milhões de streamings
né? 5 milhões de streams com um disco novo, que foi lançado no dia 20 de fevereiro. E é a 6ª artista negra mais ouvida no Spotify global. Pô, isso é uma mulher preta, né? Assumidamente homoafetiva, homossexual. E também queria deixar 2 dicas para vocês ouvirem, e vocês que estão nos escutando também, escutarem Lineker. Vocês conhecem a Lineker? Escutem Lineker. E a gente pouco falou dela aqui, quase nada, da Chimamanda Adichie, né? Tem um Roda Viva dela, muito bom também, que foi em 2021. Teve tradução simultânea e tal, e eu assisti. Foi muito interessante. Então, a gente chegou no final desse episódio tão especial, tão rico, tão maravilhoso que foi esse episódio de março, que eu já queria me despedir. Não tenho mais nada para falar. Só quero deixar aqui o meu Instagram, sigam lá. Eu sou o Lucas Benfica, o meu Instagram é @benfica_Lucas. E aí vocês sigam também o @CaraPretaPodcast. Airana, te despede, o teu Instagram. Eu estava com uma expectativa muito alta em relação a esse episódio e superou em anos-luz. Assim, me sinto honrada em ter compartilhado esse momento, né, com essas 2 mulheres negras que já me inspiram, né, vieram muito bem indicadas e, assim, realmente foi uma honra, tá? Agradecer muito vocês por estarem aqui. Por compartilharem as histórias de vocês e que sigamos juntas, tá? Nesse nosso movimento. Me despeço aqui, meu Instagram é @airanamora. E Lu, quer dar um tchau pro pessoal aí? Quero sim, Airana, Lucas, Rê, com prazer fazer parte. Eu acho que isso fala muito da gente, que nosso não é o dividir, a gente compartilha. E no compartilhar a gente se agrega também. É uma honra, no caso, estar nesse espaço, compartilhando conhecimento, mas acima de tudo, agregando. Foi maravilhoso ouvir a Rê e a experiência de vocês na criação desse podcast. Agradecer a indicação, né, do Glauco, que é o irmão que a vida me deu. E deixar também o meu Instagram, que é @lucianar_Martins. Né? Não esquecer que fica parecendo que é Luciana Mar. Não, mas é Luciana R_Martins. Tá? Muito obrigada pelo espaço. Nós que agradecemos. Rê, por favor, tuas considerações finais. Quero agradecer a todos vocês, Benfica, Airana, Luciana. Foi uma conversa excelente. Eu adoro essa escuta empática, eu adoro participar dessas coisas, ouvir outras histórias, essa troca, esse compartilhamento. Eu acho que faz muito bem para a nossa ampliação de consciência, para a nossa vivência, isso faz parte. E chegamos aqui, a Luciana também, que já falou, por um amigo em comum, que é o Glauco. Então, assim, é isso que a gente falou, as pessoas, elas vão colocando a gente nessa roda, né? Um apresenta para o outro e aí a gente vai se conhecendo. Então, agradecer o Glauco também, obrigada pelo papo. Eu também estou no Instagram eu sou R Camargo, com a letra K mesmo, R Camargo. Podem me adicionar lá, vou adicionar todos vocês, vou procurar. E muito obrigado por essa deliciosa noite de quarta-feira. Não sei quem vai ouvir a gente, que hora que vai ouvir, só que a gente está aqui numa noite deliciosa de quarta-feira e eu estou na terra da Luciana, no Rio de Janeiro, voltando só na sexta para São Paulo. Que beleza, que beleza. Eu e a Airana estamos aqui em solo gaúcho, uns 60 graus mais ou menos. Mas é isso aí.
Vida que segue. Tchau, galera. Foi um prazer. Até mais.